Aleluia. Aleluia. Meu Deus, está gostoso aqui. Meu Deus. Vamos continuar, vamos. Vamos deixar com que o Espírito Santo construa dentro de você. Pode se assentar aí. Vamos deixar com que o Espírito Santo construa dentro de você toda convicção, toda verdade do chamado dele, da palavra dele, da ordem dele para mim e para você. Eu quero te dizer, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E o Espírito é quem ministra a igreja. Não importa se sou eu, se é o pastor Ed, o nosso apóstolo. Um beijo, pai. Não importa quem é que seja que estiver aqui nesse altar compartilhando e ministrando a palavra. Se você entender que quem ministra é o Espírito Santo, você não vai olhar a quem, você vai olhar para o Espírito Santo que ministra o seu coração. E de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo te conhece mais do que você mesmo. Quando nós estávamos ali adorando, eu falei para o pastor Ed, eu estou vendo o Espírito Santo tocando a igreja. Tocando a igreja. Irmãos, nós não podemos gastar os nossos dias estando vivendo enganado. Você não pode viver de domingo a domingo, levantando cedo, acordando cedo, se produzindo, se arrumando, para vir para a igreja somente para ouvir. Se o que você ouve aqui não está causando algo em você, tem alguma coisa errada. Se o evangelho que você está vivendo não está te moldando, o evangelho a qual você está vivendo talvez não seja o de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque o evangelho de Jesus, ele não veio para nos deixar mais alegres, confortáveis, bonitos, bons, não. O evangelho de Jesus veio para nos moldar no padrão perfeito de Jesus. O evangelho é de Jesus. E ele tem um compromisso comigo e com você. Ele tem uma aliança que é perpétua. Jesus se torna o sumo sacerdote para sempre. O cargo e o encargo que não foi dado a homem e nem a anjos, mas foi dado ao Filho, para que hoje eu e você estivéssemos prontos para conhecer o Pai. E deixa eu te dizer uma coisa: o chamado do Pai é um chamado de amor. Ele te chamou para viver, para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao seu próximo, como a quem? Como a você mesmo. Eu sinto que o Espírito Santo quer nos pegar por dentro hoje. Ele quer mexer na nossa estrutura. Ele quer moldar você. E o propósito, a palavra diz em Efésios no capítulo 4, quando está relacionado ao Filho que dá o encargo,
que efetua a vocação, ele diz: para que o corpo, para que a excelência esteja e seja vista no corpo. Toda a evidência do seu ministério precisa tocar alguém. O que você ora precisa tocar alguém. O que você fala precisa tocar alguém. O que você faz precisa tocar alguém. A vida de Jesus, irmãos, por favor, pegue a Bíblia e vai meditar na palavra. Meditar, não ler. Essa semana eu estava ali, semana passada, e Jesus falou isso comigo. A palavra não veio para nos informar, ela não veio para trazer informação para nós, ela veio para nos moldar. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele veio a esta terra como homem, experimentou das mesmas paixões, das mesmas dores, das mesmas coisas que eu e você experimentamos como homem. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sabia da sua missão enquanto homem. E sabe qual era a missão de Jesus? Estar com o Pai em oração e servir a sociedade. O que ele fazia depois? Voltava para estar com o Pai e voltava a servir a cidade. Servia na oração, servia curando os enfermos, servia alimentando os que tinham fome, servia ensinando, doutrinando, e servia despertando aqueles a qual ele chamou. Nós não podemos, como igreja, vir de domingo a domingo assistir um culto. Se você quiser assistir o culto, você não precisa vir aqui, você pode assistir em casa. Mas nós não fomos chamados para estar assistindo nada. Nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Nós fomos chamados para ser a luz e o sal dessa terra. E eu e você como igreja, nós precisamos despertar para tocar a sociedade com tudo aquilo que nós carregamos. O que você carrega não pode morrer em você. O que o Senhor está confiando à igreja não é para ela engordar e ficar abastecida com os filhos ao redor da mesa, não, mas tudo aquilo que Jesus Cristo tem liberado sobre você, seja como profecia, seja como libertação, é para que através da sua vida, outros também sejam tocados. Se você quiser ajeitar melhor assim na cadeira, ajusta aí. Ai, irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou cansado de viver uma mesmice. Eu estou cansado de viver só de domingo a domingo ouvindo. E eu acredito que o Espírito Santo está causando no coração, no sentimento da igreja, essa mesma revolta, essa mesma missão que precisa agora não ficar em nós como uma omissão. Eu não posso saber qual é a minha missão e não cumpri-la, que senão se torna uma omissão. Quantos confessaram Jesus aqui? Quantos têm o Senhor e o Salvador da sua vida? Então é com você.
Então foi você mesmo que Ele chamou. Ah, mas foi eu? Ah, mas eu não tenho muita coisa. Sabe o que a palavra diz? Como em vasos de barro, Ele tem colocado o tesouro em nós, para que a excelência do poder seja de Deus. Pastor, o que eu preciso para ser um homem e uma mulher usada por Deus? Você não precisa de nada. Basta você ter o seu coração pronto, disponível, pronto a ouvir, pronto a obedecer, pronto a se submeter, ter o mesmo coração de Jesus, ter o mesmo sentimento que Jesus tinha. Abra sua Bíblia aí comigo, em Mateus no capítulo 4. O chamado do Senhor para mim e para você é um chamado de amor. Aleluia. Quantos se sentem amados hoje pelo Senhor? De verdade. Se você não está se sentindo amado, você pode se alegrar. Ué, por quê, pastor? Porque o amor não está relacionado com o sentimento. O amor é uma verdade absoluta. O amor é uma pessoa. Deus é amor. E tudo que eu e você precisa é ter a convicção do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E sabe como nós vamos sendo aperfeiçoados no amor? Se eu tenho essa verdade muito convicta dentro de mim, e agora eu amo aquele que está à minha volta. A não ser os que nos visitam, talvez você que já está aqui há tanto tempo, talvez você vem, entra, ouve uma palavra, ouve a palavra, recebe e vai embora. Talvez você que está de cá não conhece nenhum irmão que está de cá. Quantos nos visitam hoje? Quantos nos visitam? Você está visitando hoje? Olha só, quantas pessoas. Levanta a mão bem alto, por favor, os que estão nos visitando. Olha aí, igreja. Olha para esses irmãos que estão nos visitando. Os que nos visitam hoje precisam receber algo da parte da igreja. As pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, a sociedade portuguesa precisa receber do que você tem. Porque se você não liberar o que você tem, vai azedar em você. Ah, mas eu não tenho muita coisa. É o que você tem. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Então você tem tudo, meu irmão. Você tem o que é necessário para que o enfermo seja curado. Você tem o que é necessário para que o que está preso seja livre. Ah, mas eu não sei muito da Bíblia. Mas eu sei do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei como orar. Mas eu tenho o Espírito Santo que ora em mim. Tudo que você precisa é do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que afirma dentro de nós a verdade do Pai. Ele disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito da verdade. O que você precisa não está fora, já está dentro de você. Amém? Vamos aqui para a palavra, que senão a hora passa e a gente fica...
Aleluia, eu estou mexido aqui, irmãos. Tá um ambiente de glória muito grande aqui. Jesus está tocando algumas pessoas aqui. E se você desejar, Ele vai tocar você. Mateus capítulo 4, verso o quê? Ninguém sabe? É esse mesmo. Pastor Fábio, muito obrigado por esse chá, foi de Deus. Verso 18, irmãos. Aleluia. Tá gostoso, né, Ruth? Glória a Deus, Jesus está aqui. O Espírito Santo está com liberdade aqui atuando na igreja. Não disperse não, irmão. Fica ligado aqui, que enquanto você vai ouvindo a palavra, Ele vai mexendo dentro de você. Ele vai virando assim, ó. Você pela palavra. É porque Ele está te moldando. Pastor, por que às vezes a gente sente angústia? Por que a gente sente dor? Por que às vezes a gente não está entendendo muita coisa? É porque Ele está te moldando no padrão dEle. Sabe? Olha todos para aquele leão lá. Tem uma moldura ali, não tem? Um molde ali, ó. A espessura desse leão, ela precisa coincidir com a moldura. O tamanho, como você olha para ele, não está mais nem menos. Ele foi feito para ser, esse leão foi feito para estar nessa moldura. Se você pega o tamanho desse leão, a espessura dele, e coloca em outra moldura, vai ficar desproporcional. Sabe o que o Evangelho causa em mim e em você? Ajuste. Estica, mas não é de lado não. Não. Ele nos ajusta com o padrão perfeito de Jesus. Pastor, por que eu passo tantas situações, tantas coisas? Por que eu estou vivendo essa tribulação? Por que eu estou vivendo sem entender algumas coisas? Você quer um conselho? Se submeta ao propósito maior de Deus na sua vida e caminhe. E diga: Senhor, eis-me aqui. Agora eu vou ler Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Meu Deus, se você compreender isso hoje, você nunca mais será o mesmo. Verso 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava num barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. Eu não posso simplesmente saber que o Senhor está me chamando sem que eu dê uma resposta a esse chamado. Pedro estava pescando com André, seu irmão. Tiago estava com João consertando as redes com seu pai. Mas Jesus passou e o chamou e disse: vinde após mim. E olha o que ele disse: e eu vos farei pescadores de homens. O que eles estavam fazendo? Fala comigo: pescando.
Fala comigo, fala pescando. Quem gosta de pescar aqui comigo? Como eu. Ismael, você gosta, não é? Ismael vai lá para o Acre e, meu Deus, até jacaré. Pescadores. Agora Jesus fala: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sabe o que isso significa? Que Jesus, Ele está disposto a desabilitar as suas habilidades para que você cumpra o propósito que Ele te chamou. Você é bom naquilo que você faz, mas Jesus é melhor do que você para fazer perfeitamente em você e através de você. A minha e a sua resposta precisa ser obediência. Obediência a esse chamado de amor. Quando Pedro, André, João e Tiago olham para Jesus, recebem o chamado dele, a Bíblia diz que imediatamente eles o seguiram. Sabe qual é o nosso problema? Porque muitas vezes nós sabemos o do nosso chamado, nós sabemos para que nós estamos aqui, mas nós ainda não entendemos em dar uma resposta. Você sabe que aquela pessoa que trabalha com você precisa conhecer Jesus, precisa receber do perdão, precisa conhecer o amor de Deus, e Jesus colocou você lá. Aquela pessoa que bate na porta do seu carro quase todos os dias pedindo um dinheiro, talvez você nem sabe, é Jesus que está lá. Talvez alguém que está te pedindo alguma coisa seja Jesus. Irmão, nós estamos nas ruas todas as semanas, e você, acredite em mim se você quiser, mas não foi nem só uma nem duas vezes que eu olhei alguma pessoa assim e eu falei: parece que é Jesus que está aqui me provando, parece que é Jesus que falou comigo. Deixa eu te dizer, irmãos, Jesus nos deu uma ordem para cuidarmos do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. Jesus te chamou para estender as mãos, sem olhar para quem. Não diz respeito às pessoas que você está dando, diz respeito ao entendimento que você recebeu. Você não dá por causa deles, você dá por causa de você. Você faz não porque o outro merece, você faz porque você entendeu o Evangelho. Quando você se move assim, você está cumprindo a missão a qual Deus te deu, tocando na sociedade, tocando nos homens como igreja. Jesus ainda está aqui corporalmente? Não. Mas o Espírito dele está sobre a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Quantos são a igreja de Jesus aí? Jesus, Ele está disposto a desabilitar homens que estão presos só nas suas habilidades e não estão cumprindo o verdadeiro propósito. Mas dê uma resposta, irmãos, ao chamado do Senhor. Pega o que você tem, coloque nas mãos do Senhor e diz: Senhor, é teu, então vamos. Senhor, está aqui o que eu sei, o que eu entendo, o meu estudo, a minha qualificação, o meu emprego, a minha casa está aqui. E eu vou te dizer, tudo vai mudar na sua vida quando você começar a enxergar as pessoas que estão à sua volta, que precisa ser tocada pelo Senhor, que precisa de amor, que precisa receber a fé que você tem, o amor que você tem, a compaixão que você tem. Segue-me e eu farei de você
É porque às vezes nós trazemos, pastor Ed, a responsabilidade para nós. De fazer, de cumprir. A responsabilidade sua é de obedecer, é de se submeter, é de se render, é de renunciar. Como igreja de Jesus, a luz do mundo que está sobre a igreja. Os homens precisam ver a luz que está sobre a igreja. Jesus tem batido nessa tecla comigo. Um dia nós estávamos no Mocho, na Quinta do Mocho, adorando a Jesus ali. E acabou a luz. Nós estávamos no meio da rua. Acabou as luzes. E aí teve uma irmã que correu lá e colocou uma luz extra assim. Na verdade nós estávamos na rua e não tinha luz, é isso. Na verdade nós estávamos na rua e não tinha iluminação. A irmã correu lá, colocou um bocal com a luz lá. E clareou. Quando nós estávamos adorando, quando clareou, o Senhor me disse. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Jesus, João capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e eu vim para que ninguém mais habite em trevas. Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade iluminada sobre os montes. Igreja de Jesus, você precisa causar clareza, claridade na vida daqueles que andam na escuridão. A luz nunca pode ficar sem existir no mundo. É por isso é que Deus, Ele trouxe luz. É por isso é que Jesus manifestou a luz. E é por isso é que Ele trouxe o Espírito Santo para estar em você, para que você seja a luz do mundo. Como eu e você vamos ser a luz do mundo? Obedecendo o Senhor, estando com o Senhor. Talvez você pergunte: pastor, mas eu tenho tanta luta, tanta dificuldade para saber do meu chamado. O chamado de amor do Senhor para mim e para você, meu irmão, é para que nós estejamos nele. Jesus não chamou Pedro, André, João e Tiago para ir fazer alguma coisa. Ele disse primeiro: vinde após mim, e depois eu vos farei pescadores de homens. Sabe qual é a dificuldade? Muitas vezes que nós temos, é porque nós queremos fazer sem estar com Ele primeiro. E o Evangelho, o reino de Deus, não é fazer muitas coisas, é fazer aquilo que é necessário. E eu só vou manifestar aquilo que é necessário se o Senhor estiver me direcionando. Você quer sentir a presença de Deus, você quer ser um instrumento de Deus, mas você não se relaciona com Ele durante o seu dia. Como alguém pode caminhar com o outro sem intimidade, sem relacionamento? Como duas pessoas podem firmar aliança? Como o nosso casal precioso ali que se casaram, né, essas últimas semanas. Como dois podem fazer uma aliança se não se conhecerem? Deixe Jesus revelar os segredos dele para você, irmão. Esteja entrelaçado com Jesus, e você será totalmente satisfeito na sua vocação, no seu chamado. Se você priorizar a presença de Deus, Deus vai priorizar e mostrar você para o mundo. Ah, pastor, mas é tão difícil. Mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer conhecer você na sua intimidade, para que aí sim Ele possa te revelar o propósito.
Você sabe qual o propósito da sua vida? Você sabe qual é a missão da sua vida? Eu vou te dizer. Abra sua Bíblia aí comigo. Marcos, capítulo 16. Verso 15. Sim, Espírito Santo. Talvez você diz: não, pastor, eu não sei. Talvez porque de fato você nunca o conheceu como Ele é. Talvez você nunca teve intimidade com o Senhor o suficiente para que Ele revelasse para você a sua identidade, o seu propósito. Em Marcos, no capítulo 16, o verso 15 diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quem? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora Mateus capítulo 28. Aleluia. Quantos estão sendo ministrados pela palavra de Deus aqui? Quantos estão um pouquinho mais robustos? O Senhor está ativando você, meu irmão, para que você se torne diferente, para que você se movimente diferente. Mateus capítulo 28, verso 18, diz: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o testemunho de Jesus. Esta é a ordem de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles caminhavam com Jesus. Pedro, André, João e Tiago caminharam com Jesus. Primeiro eles aceitaram o chamado, obedeceram ao chamado de Jesus e o seguiram. Agora eles estão vendo ao testemunho de Jesus, as obras de Jesus. Eles estão vendo o cumprimento de Isaías capítulo 61 na vida de Jesus. Por onde Jesus passava, os enfermos eram curados. Por onde Jesus passava, aqueles que estavam presos em grilhões eram libertos. Existia um homem gadareno, que ele estava acorrentado, preso, mas ele arrebentava as correntes. Depois eles amarraram ele estava dormindo no cemitério. Cemitério é lugar de mortos. Então aquele homem estava morto espiritualmente. Aquele homem, a condição dele, ele estava vivo no corpo, mas seu espírito estava morto, dormindo. Não morto, mas dormindo. E aquele homem estava possesso de demônios. Só que Jesus vai encontrar com aquele homem.
Irmãos, tudo que Jesus precisa é se encontrar com alguém. Ah, pastor, mas como que uma situação pode ser diferente que os meus olhos estão vendo? Irmãos, a palavra da verdade, quando ela te consome, a tua profecia se torna sentença. No ambiente, na vida das pessoas, o que é morte se torna vida. O que estava enfermo é curado. O que estava perdido agora é encontrado. Aquele homem, ele olha para Jesus e os demônios que estão naquele homem se submetem à autoridade que estava sobre Jesus e sai daquele homem. Aquele homem então olha para Jesus, ele contempla Jesus e fala: agora eu preciso seguir o Senhor. Sabe o que a nação portuguesa precisa, a Europa precisa, as nações precisam? É de homens convictos que carregam em si a palavra da verdade, do testemunho de Jesus. O que os homens precisam para ser livres é de homens e mulheres que caminham dando testemunho de Jesus. É uma igreja que não está preocupada só com o culto de domingo. E nós não estamos. Casa do Leão, nós não estamos. O Senhor nos chamou para tocar os 18 distritos desta nação. Ah, pastor, mas nós não. Como nós vamos fazer isso? Eu não sei como. Mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus tocará nos 18 distritos desta nação, trazendo cura, trazendo transformação, libertando homens do cativeiro. E aonde você estiver como igreja, se você entender que você está cheio do Espírito Santo, aquele lugar vai ser tomado da glória do Senhor, e as pessoas agora vão olhar para Jesus e vão querer o seguir. Há 7 meses nós estamos orando lá na Quinta do Mocho. Orando, ó. Caladinho. Talvez tem irmãos aqui que nem sabem. Todas as terças-feiras, 7h30, nós estamos lá na Quinta do Mocho orando. Adorando. Nós estendemos a mesa naquele lugar e o Senhor trouxe as pessoas. E o Espírito Santo, na primeira vez que nós pisamos lá, o Espírito Santo falou comigo: a manifestação da igreja nesse lugar vai transformar a cultura desses irmãos, dessas pessoas. Jesuína não está aí hoje, né? Quantos lembram da nossa irmã Jesuína que se batizou aqui no último batismo? Não é aquilo que nós podemos fazer, irmãos, não é aquilo que eu sei. É o quanto eu estou submetido ao propósito verdadeiro de Jesus, o quanto eu estou pronto para dar uma resposta ao Evangelho do meu Senhor. O chamado do Senhor para mim e para você, ele é um chamado de amor, e ele vai durar até a eternidade. Não importa, irmãos, o que se passou com você, o que você fez. Não importa se antes você orava muito e hoje você não ora nada. Não importa se antes você meditava muito, hoje você não medita nada. Mas o chamado de amor do Senhor ainda continua chamando: ei, vinde após mim, e eu farei de você pescadores de homens. Eu ando gostando muito de Tiago. Esse cara está ministrando muito a minha vida. O apóstolo Tiago, ele foi tão pontual e prático para a vida da igreja, para a vida do cristão. E olha o que ele diz, não precisa abrir, eu vou ler porque a gente está rodando muito aqui a Bíblia. Capítulo 1, no verso 22, olha só o que esse cara diz. E se você pegar isso no seu espírito, tudo pode mudar.
verso 22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, essa semana inteira esse versículo me quebrou, em perguntar: Senhor, será que o que eu estou ouvindo, eu estou enganando a mim mesmo? Será que o que eu estou ouvindo está moldando o meu coração, para que outras pessoas sejam tocadas pelo meu comportamento transformado? Será que eu estou praticando o que eu estou ouvindo? O Evangelho de Jesus, ele não veio para alegrar a sua vida, ele veio para te moldar pelo padrão e para o padrão correto, perfeito. Deixa eu te dizer, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele já foi posto, o fundamento já existe, é só eu e você nos mover sobre ele. Todos foram chamados por Deus para estar com Jesus em oração. Não foi só os pastores e os missionários da Casa do Leão, não. Se você não sabe, nós temos uma casa de oração, nós nos movemos como casa de oração. E de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã, às 14 horas, às 16, desculpa. Aí ó, mais um turno, você sabia que pode vir orar mais. Até às 16, tem ministros aqui ó, renunciando às suas vidas, para que a glória de Deus toque essa cidade, toque esta nação. Se você estiver no seu trabalho, você puder, coloca o fone no ouvido, coloca lá, Casa do Leão, ponto oficial, no YouTube, seja ministrado. Se você pode, vem. Ah, mas a Casa do Leão é uma igreja missionária, é uma igreja que toca a sociedade. Não é uma igreja, é a sua igreja. É a igreja a qual você faz parte, a qual você é membro desse corpo. Se você é membro desse corpo, não é a minha igreja faz. Você tem que mudar o seu discurso. Você precisa dizer: nós nos movemos, nós tocamos a cidade. Sabe por que nós não dizemos nós? Fala, por quê, pastor? Pergunta, fala, por quê, pastor? Porque isso nos chama a uma responsabilidade. E nós estamos tão atarefados, né? Eu disse para você que Jesus ia nos apertar. Chega, irmãos. De verdade. Chega de dar desculpa para Deus. Chega de colocar as coisas como prioridade na sua vida. Coloca Jesus como prioridade na sua vida. Então você verá a glória de Deus se manifestando na tua casa, na tua família, aonde você trabalha. Priorize a presença, que Deus vai priorizar a manifestação dele na tua vida. Seja onde você estiver, você andará e as pessoas verão a presença de Deus e temerão a glória do Senhor em ti. Aonde você passar, os enfermos serão curados, aqueles que precisam de renovo serão renovados, aqueles que estão presos na cadeia serão livres, porque o Espírito de Deus está sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Não seja mais um ouvinte somente da palavra. Seja praticante de tudo aquilo que você está ouvindo. O Evangelho não veio para te informar, ele veio para te moldar. Não fique de domingo a domingo na igreja se
A palavra não está pegando você e te levando a viver ela durante a semana. Talvez você está enganando a você mesmo. Foi o que o apóstolo Tiago disse. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas deixe Deus tocar o necessitado através da sua vida, irmão. Pare de dar desculpas. Não olhe para quem você está fazendo. Olhe para você, o que você está entendendo. Jesus está disposto a desabilitar homens que estão presos nas formalidades, na sua vida natural. Mas Ele quer pegar o que você tem, habilitar você com aquilo que Ele é, para que você toque os lugares aonde você está. Amém? Jesus está pronto, disposto a pegar homens simples, irmãos. Homens que não têm muita fama, muito nome. Homens que estão lá no cantinho, mas estão com Jesus. Eu vejo Deus nesses dias pegando homens simples e equipando, e levando esses homens a viver o sobrenatural. Meu irmão, nós vamos ficar impressionados com o que Jesus está prestes a fazer no meio do povo. Eu e você vamos ficar de boca aberta quando nós vermos homens que aparentemente pareciam simples se movendo no sobrenatural, abrindo a boca e a cura se manifestando, abrindo a boca e o Espírito sendo liberado sobre pessoas. Homens simples, mas que são violentos na submissão. Homens simples, mas que estão sujeitos à glória de Deus. Homens simples, mas que estão rendidos a Jesus. Sim, é esses homens que o Senhor vai habilitar para os últimos dias. Eu farei de vocês pescadores de homens. Eles começam a seguir Jesus, e eles veem tudo que Jesus está fazendo. Eles ficam impressionados. Pedro, então, irmãos, quantos episódios? Andar sobre as águas. Os 11 ficou lá, mas ele veio. Jesus perguntou: o que eles dizem? Quem eles estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João, outros que o Senhor é Elias, que o Senhor é qualquer um outro profeta. E vocês? Jesus, Ele quer definir de uma tal forma a sua identidade e a sua convicção, ao ponto de você não se mover por aquilo que os outros movem, ao ponto de você ter a certeza, a convicção no teu coração. E como Pedro disse, olhou para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir. E na hora Jesus olha para Pedro e fala: você não falou pela carne, você falou pelo Espírito. Você falou pelo Espírito. O problema é que às vezes nós estamos vendo muito na carne. O problema é porque nós estamos nos movimentando muito no natural. Mas se eu e você, nós estivermos com Jesus e começarmos a contemplar as grandezas espirituais, o sobrenatural de Deus vai se tornar a sua vida diária. O sobrenatural se tornando natural sobre a igreja. A igreja se movimentando no sobrenatural naturalmente. Era assim com Jesus. Acredite, era assim. Aonde Jesus estava, as pessoas eram transformadas.
Aonde você está, aonde a igreja estiver, alguma coisa precisa acontecer. A igreja não é aquela que reúne no domingo de manhã. Irmãos, a igreja de Jesus é o baluarte da verdade. Ela é a noiva do Cordeiro. E eu e você como noiva, nós precisamos hoje dar uma resposta. Não espere do outro, se movimente, se levante imediatamente e vá até Jesus. Vá para Ele. Chore, rasgue o seu coração e diz: Jesus, eu estou aqui, com o que eu tenho eu estou aqui. Pedro andou sobre as águas, teve a revelação de Jesus. Pedro falou: Jesus, eu vou contigo até para a morte. Na mesma hora que Jesus tinha falado para ele, foi o Espírito que te revelou. Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? A caminhada com Jesus é um processo. É um processo de transformação aqui, ó, dessa natureza, desse homem caído. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o chamado do Senhor é maior do que a sua natureza. O chamado de amor dele nunca te deixará. Jesus morre e vai para a cruz. E sabe o que Pedro vai fazer? O que ele vai fazer? Pescar de novo. Oh, carne terrível é essa. E João capítulo 21, olha só o que diz. Oh, Espírito Santo, nós somos teus. E olha o que disse Pedro no verso 3: vou pescar. E disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O quanto você está definido, irmãos, é o quanto as pessoas vão se mover também. Pedro disse: eu vou pescar. E os outros olharam para ele: então nós vamos também. O seu posicionamento nesses dias arrastará uma multidão, seja para o Senhor ou seja para distante. Eles voltaram a pescar. Só que existia uma palavra sobre eles que eles tinham obedecido lá atrás. Eles seguiram Jesus. E deixa eu te dizer, não importa o que você entendeu lá atrás, ou durante o processo, o que importa é se ainda você continua esperando o chamado de Deus se cumprir na sua vida. Pois o chamado do Pai é um chamado de amor. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou e jamais te deixará. Sabe o que acontece? Jesus fica os 3 dias na cruz. Mas quando ele ressuscita, ele vai ter com os discípulos. E ele vai aonde ele sabia que eles tinham voltado a estar, pescando. E Jesus vai atrás deles, irmão, isso me quebra. Porque o amor do Senhor, ele nos alcança, independentemente do estado que nós estamos. O chamado dele, para mim, para você, ele nunca vai deixar de mostrar, de revelar, de falar com você. Olha o que ele diz. No verso 15 do capítulo 21, se você está anotando, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, escute isso por favor, amas-me
mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não desistiu de Pedro porque ele voltou a pescar. Jesus não desistiu de você quando você deixou de cumprir o seu propósito. O chamado de Jesus para você é: vinde após mim, e eu farei de você pescadores de homens, e eu farei de você testemunha. O chamado de amor do Senhor, ele precisa estar latente, queimando no teu coração todos os dias. Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, filho de João. Jesus estava lembrando João do lugar que ele o tirou. E o chamado de amor do Senhor o leva agora a entender qual que é a missão, qual que é o propósito. Apacenta as minhas ovelhas. O meu amor e o seu amor pelo Senhor deve estar acima de tudo e de todos. Eu só vou poder entender e cumprir o propósito do Senhor se eu amar o Senhor acima de qualquer coisa. Só que amar, irmãos, é uma escolha, é uma decisão. Às vezes você quer amar mais a sua casa, você quer amar mais os seus filhos, você quer amar mais o conforto, a sua vida tranquila. É difícil. Às vezes você ter que sair da sua casa, fechar a porta da sua casa, com o seu filho chorando do lado de lá, dizendo: não vai, pai, fica para brincar comigo. Era isso que Jesus estava falando. Simão Pedro, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que a todos esses? E ele lembrou daquele dia que o Senhor chamou ele, e que ele deixou o seu trabalho, deixou a sua casa, a sua família para seguir o Senhor. Eu não estou falando para você deixar a sua casa e morar na igreja. Eu não estou falando para você abandonar sua família por Jesus, não. Mas eu estou dizendo para você que Jesus tem o lugar de prioridade no teu coração acima deles. Que o seu coração ame a Jesus acima deles, porque se você amar a Jesus acima de tudo e de todos, o propósito a qual Ele te chamou para viver, você vai cumprir, e outros também serão tocados e abençoados. Capítulo 21 de João é o último capítulo, e quando a gente vira a página, nós estamos em Atos. A ascensão de Jesus. Jesus tinha acabado de falar para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O Espírito Santo de Deus então desce, e todos que estavam ali reunidos são tomados da glória do Espírito, da presença, da unção, dos dons.
E agora Pedro se vê no cumprimento da palavra a qual ele tinha acabado de dar para Jesus. O Espírito Santo desceu e agora as pessoas estão perguntando: o que nós iremos fazer? Pedro se levanta e diz: arrependei-vos todos vós. Pedro agora ele está posicionado, cumprindo o encargo, o chamado e a vocação que Deus o chamou. Você foi chamado, meu irmão, para anunciar as boas novas. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Todos foram chamados. O chamado não é individual, o chamado é coletivo do Senhor. Agora, por que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque escolhidos são aqueles que dão uma resposta. Todos foram chamados, mas poucos os escolhidos. O Senhor disse: orai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Todos foram chamados, mas nem todos darão uma resposta. Mas Casa do Leão dará uma resposta. Você que congrega nessa casa, você que faz parte desse corpo, em nome de Jesus, você vai se levantar para cumprir a vocação e o chamado que Deus deu a você. Vamos, sai do lugar do conforto, sai do ninho e se levante para ser uma resposta de Deus para esse tempo. Tudo que o Senhor precisa é do teu coração. Tudo o que o Senhor precisa é da tua disposição. Deixe com que Ele faça o que é necessário em você e através de você. Vem e beija-me. Vamos lá? Com tua glória. Vamos lá? Vem e beija-me. Vamos dar uma resposta agora de amor. Com tua glória. Com tua glória, Jesus, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Jesus, olha para a tua igreja, olha para os teus filhos, olha para os homens simples que estão renunciando, que estão obedecendo. Dê uma resposta agora. Pra fora, até me consumir. Dê uma resposta agora, Jesus. Pra fora, vem. Chore, que ele, chore, calabalaba.